Olá, amigos! Está começando mais uma aula do clube e eu vou fazer um rocambole Romeu e Julieta. Vou iniciar pelo preparo da massa, que leva ovos, claras e gemas separadas, açúcar de confeiteiro glacúcar, açúcar de baunilha, água, óleo, farinha de trigo e fermento em pó. Vou iniciar batendo as claras em ponto de neve. Vou parar aqui a batedeira um pouquinho, já vou acrescentar o glacúcar. Esse é um açúcar bem fininho. E claro, se você não tiver, pode usar o açúcar refinado também. Mas como eu vou usar esse mesmo açúcar mais 2 vezes nessa receita, eu escolhi utilizar ele na massa também. Agora as gemas e vou bater mais um pouco. O açúcar de baunilha e continuar batendo. Vou parar aqui a batedeira, retirar da batedeira e o restante dos ingredientes eu vou misturar manualmente. Então, a água, o óleo, a farinha de trigo e o fermento. Todos os ingredientes peneirados, o açúcar, o açúcar de confeiteiro que eu usei antes, o glacúcar, ele já tinha sido previamente peneirado também. Agora é só misturar. E aqui é para misturar só o suficiente para que a massa fique homogênea. Não precisa ficar mexendo muito, senão a gente acaba perdendo o volume da massa. Prontinho. Agora é só transferir para a forma. Aqui eu tenho uma forma de 25 centímetros por 40, forrada com papel manteiga. Então, eu vou despejar a massa e espalhar bem. Outra coisa que eu já fiz na hora que eu estava separando os ingredientes, eu já liguei o forno e regulei para a temperatura de 180 graus. É importante que essa massa asse em forno pré-aquecido. Vou levar todos os cantinhos da forma, espalhar bem, deixar bem uniforme. No meu forno, essa massa assa em exatos 12 minutos, mas no seu forno é preciso testar esse tempo. Pode ser que precise um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Ela não pode assar de menos e aí você vai perceber se você colocar o dedo em cima e a massa ficar grudada no seu dedo. Isso é o ponto de que ela ainda está crua. E ela também não pode assar demais, porque senão vai ressecar muito e a gente não vai conseguir enrolar no formato de um rocambole. Enquanto nós aguardamos a massa ficar pronta, eu já vou dar início ao preparo dos recheios, que são 2 camadas fininhas de recheio. Então, o primeiro recheio é a goiabada cremosa. Então, eu peguei aqui um pedaço de goiabada, piquei em quadradinhos, e aí eu vou transferir para uma panela com um pouco de água, para que essa goiabada derreta. Então, é só manter no fogo baixinho, não precisa nem ficar mexendo, ela vai derreter e vai ficar cremosa. A outra camada de recheio é de cream cheese. Então, aqui eu tenho cream cheese e o açúcar da União, novamente, o açúcar de confeiteiro glacúcar. Eu até deixei aqui o pacote para você ver qual é. É um açúcar de confeiteiro que é só açúcar, ele não tem amido misturado como o açúcar impalpável. Então, nesse caso aqui, também esse glacúcar já está peneirado. Vou só misturar aqui no cream cheese. É bem pouquinho, porque não é para adoçar muito, é só para não ficar só o cream cheese, também para não roubar demais a doçura do bolo. Então, aqui é só mexer, misturar bem e tá pronto. Esse aqui eu já vou levar para o fogo
Em alguns minutinhos está tudo pronto para começar a fazer a montagem. A massa já ficou pronta. Olha ela, levemente dourada. Agora eu vou esperar amornar um pouquinho para desenformar. Agora com uma faca eu vou soltar bem aqui a massa da lateral da forma e já vou retirar para que ela complete, né, o resfriamento fora da assadeira. Porque como a assadeira está quente, ela continua assando o bolo. Só que se a gente deixar aqui assim no ambiente, pode ser que essa massa resseque por cima, né? E também vai atrapalhar na hora de enrolar. Então vou cobrir a massa com um paninho, esse paninho está levemente umedecido. Então desse jeito ela vai esfriar sem ressecar. E só quando estiver fria que a gente vai aplicar os recheios e enrolar. Agora que a massa já esfriou, já vou finalizar o nosso rocambole. Então vou começar passando a goiabada. Então vou espalhar ela grosseiramente aqui por cima e depois espalhar melhor com a espátula. A camada é fininha mesmo de recheio para rocambole, porque senão fica difícil até na hora de enrolar, além de ficar enjoativo, claro, né? Então as duas camadas, né? Tanto essa de goiabada quanto a de cream cheese são fininhas. Agora o cream cheese também começa espalhando grosseiramente. E depois com a espátula. Vou usar aqui agora o papel manteiga para ajudar a enrolar o rocambole. Vou começar enrolando essa pontinha aqui, sempre bem apertadinha assim. Na verdade aqui o comecinho é só dobrando, né? E aí depois a gente começa a enrolar sempre bem apertadinho para que não fique um buraco no centro do rocambole. O papel vai ajudar. Sempre apertando bem. Vou trazer aqui mais para perto de mim. A emenda do rocambole a gente deixa sempre para baixo. Eu vou usar o papel aqui para manter o rocambole aqui um instantinho. Agora eu vou levar para a geladeira para que fique mais firme, para a gente desenformar, transferir para o prato, decorar, ou seja, finalizar o rocambole. Agora que o rocambole já está mais firme, já vou desenformar, mas eu já quero mostrar aqui a decoração que eu vou usar. Então eu vou usar para desenhar em cima do rocambole stencil. Isso aqui você encontra em algumas lojas de confeitaria, né, que vende artigo para confeitaria, mas acha mais facilmente ainda em lojas que vendem produtos para artesanato. Esse aqui ele tem 10 por 30, tem vários modelinhos, ó, então é só você procurar, né, o que mais te agrada, procurar aí na sua região o que encontra, esse aqui que bonito floral. E esse aqui que eu vou utilizar, eu encontrei numa loja que vende artigos para confeitaria, utensílios. Vou usar também, para finalizar essa decoração, um pouquinho do cream cheese que eu já adocei com açúcar e um pouquinho de corante, que eu estou usando um corante vermelho. Corante em gel na cor vermelha. Vou retirar o papel. Vou retirar também as pontinhas do rocambole. As pontinhas eu gosto de tirar porque elas não ficam muito certinhas e também às vezes o recheio não vai muito até a beiradinha da massa, né? E já vou acomodar por cima o stencil. Então vou fazer tudo isso antes de levar para o prato, para não sujar o prato onde o rocambole vai ser servido. Vou acomodar o stencil, segurar firme.
e passando uma camada fininha do cream cheese, para que vaze aqui nos furinhos do estêncil. Finalizada a aplicação, é só retirar cuidadosamente. Agora é só transferir para o prato definitivo do rocambole. E aqui eu finalizo mais uma aula do clube com esse delicioso e lindo rocambole Romeu e Julieta. Até a próxima aula. Tchau!